Capítulo 5 Humilhações. O homem mais velho nem chegou a colocar aquele moleque em seus olhos, mas se irritou com as palavras dele e, como ele não era de perdoar, avançou 3 passos e preparou o pé para chutar o peito de Isaac. "Ele é só um menino, não o machuque", disse uma outra mulher, temendo o pior. "É só uma criança, não faça nada", disse outro homem. "Não faça isso", disse outro. Apesar de várias pessoas falarem, o homem mais velho parecia não ouvir ninguém. Lúcia segurava o seu arco tremendo e ela iria ajudar Isaac se não fosse por Clara segurando seu braço. Lucas e outros do grupo estavam todos relaxados. Conhecendo a força de Isaac, eles não duvidavam que Isaac poderia vencer até mesmo um 4º reino. O chute de um 4º reino seria suficiente para matar quase qualquer um que esteja no 2º reino. Se o homem não controlasse sua força, as pessoas achavam que ele poderia destruir o corpo de Isaac completamente naquele golpe. O homem lançou uma bicuda no ar. Mesmo tendo completa certeza de que acertaria o garoto, um instante antes uma imagem dele piscou e ele apareceu parado à esquerda do chute. Quando isso ocorreu, um silêncio mortal vagou pelo ambiente. Alguns tinham até fechado os olhos porque pensaram que veriam uma triste cena de morte de um menino frágil. "O que aconteceu? Ele não foi atingido? Eu não sei, fechei os olhos na hora. Será que o Sr. Sérgio errou de propósito? Esse garoto se moveu tão rápido assim? Como?" Várias pessoas discutiam o que poderia ter ocorrido e muitos olhavam para Lucas como se quisessem perguntar detalhes da história contada um pouco antes. "Moleque!" O homem mais velho rugiu e avançou girando o pé, dessa vez em um chute lateral. Ele botou muito mais força e o golpeou de uma maneira que seria difícil para alguém mais fraco poder escapar. Zup! O chute errou novamente e o garoto havia desaparecido diante de seus olhos. Mais uma vez, ninguém conseguiu acompanhar a velocidade de Isaac. "Para onde foi aquele pirralho? Para onde ele foi?" O homem mais velho estava ficando ainda mais irritado. Ele estava começando a ficar envergonhado por não conseguir acertar um simples chute em um menino. Todos começaram a olhar em volta procurando, mas o moleque parecia ter realmente sumido. "Eu estou aqui atrás do mago, seu idiota", disse uma voz fina. O mago e o homem se viraram e lá estava o garoto de mãos para trás com um olhar sério, a 3 metros de distância do mago. "Eu sou apenas um júnior de um clã que vocês sequer merecem saber o nome. Vou dar apenas uma chance para vocês esquecerem a dívida desse clã, se ajoelharem e pedirem desculpas pelos transtornos causados. Se não fizerem, eu vou começar a machucar vocês, e eu aviso por antecedência que não sei pegar leve." "Ora, seu pirralho metido, quem você pensa?" O homem mais velho levou a mão para trás enquanto avançava alguns passos e parou tentando agarrar o ar. Ele sentiu que algo estava errado. A empunhadura de sua espada deveria estar ao seu alcance nas suas costas, mas não a sentia. De repente, o menino à frente estava segurando uma espada pesada de lâmina azul e empunhadura escura. Essa era a espada de Sérgio, o nome do homem mais velho. Apesar dele ser tratado às vezes como um velho, ele só era mais velho que a maioria daquelas pessoas, tendo no máximo uns 40 anos. "Quando foi que você?" O homem de repente ficou pálido. O garoto não só era somente muito rápido, como também era bem forte, porque nesse momento ele segurava a espada praticamente em uma mão, enquanto com a outra ele apenas corria a ponta do dedo, de forma a analisar a lâmina. A espada de Sérgio pesaria aproximadamente 75 quilos, e um simples garoto no reino inicial a segurava como se fosse papel em suas mãos. Aquilo calou Sérgio e o congelou, fazendo-o se lembrar das palavras do menino antes, mas ele não teve tempo de parar o mago. "Lança de gelo!" O mago não ficou parado com a demonstração de força e a velocidade do menino. Ele levantou o cetro de metal e conjurou seu ataque para o garoto. Era uma lança de gelo, como o próprio nome invocativo. Ela saiu da ponta do centro de metal, sendo criada por uma poderosa onda de poder azul, e foi atirada com a ponta afiada na direção de Isaac. O tamanho dessa lança era do tamanho de um braço adulto e poderia até mesmo atravessar facilmente uma pessoa. Bum! O que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Isaac balançou a espada pesada e a lâmina destruiu a lança de gelo em pleno lançamento. Isso deixou uma neblina branca no ar, devido ao ar frio que se tornaria gelo para o ataque. "Parece que vocês não me ouviram",
Acho que eu terei de ficar sério a partir de agora. Os olhos de Isaac ficaram frios até se transformar em um borrão em um único movimento. Crack! 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 Ah! Isaac quebrou uma perna e um braço de cada um dos dois homens em menos de um segundo. O menino apenas golpeou levemente com a mão em forma de faca e os ossos dos locais atingidos se partiram. Com os dois gritando de dor no chão, Isaac tomou o cetro de metal do mago e as bolsas com moedas de ouro dos dois. Por vocês terem nos causado os problemas, eu tomarei os seus pertences. Ficarei com as armas e com o dinheiro de vocês dois. Vocês têm algum problema quanto a isso? Isaac perguntou, os encarando no chão abaixo de seus pés. Não, pode levar, só nos deixe vivos, disse Sérgio, vendo a expressão fria do menino. Ele pensou que, como era um menino, não ouviria outras ameaças que poderiam fazer. Então eles rapidamente decidiram apenas recuar para se recuperarem. Vou deixar vocês vivos, mas se aparecerem aqui novamente, a próxima coisa que quebrarei será o pescoço de vocês. Fui claro? Sim, o jovem mestre foi muito claro. O mago respondeu pálido enquanto gemia de dores. Nós nunca mais voltaremos, nunca mais, Sérgio repetiu, balançando a cabeça em concordância. Se arrastando, os dois homens saíram do pátio do clã com seus membros quebrados. Eles não olharam para trás nenhuma única vez, com medo do menino piorar a situação deles. Os dois foram humilhados por um garoto com aparência de 12 anos que demonstrava a força de um primeiro reino. Eles nunca mais ousariam aparecer naquele lugar novamente, mesmo se tivessem 1000 vezes mais coragem. Isaac se voltou para as pessoas e todos estavam de queixos caídos. Arthur e Tony, além de queixos caídos, também se estremeciam de medo. Eles perceberam que a história de Lucas e de todos os outros era verdadeira. Para todas as pessoas ali, Isaac agora era um monstro. Isaac ainda tinha dito propositalmente que era apenas um júnior de sua família. Se apenas um júnior tinha todo aquele poder, o que dirá os outros? As pessoas tinham ficado com tanto medo que tinham quase vontade de se ajoelhar para ele, deixando os instintos mostrar obediência para o forte em busca de proteção. Parece que eu salvei vocês. Agora vou querer alguns agradecimentos, mas não com palavras. Isaac lançou um olhar frio para Arthur. Primeiro, você me desprezou e não me colocou em seus olhos ao me ver. Mas ainda assim, eu salvei a todos, inclusive o lixo da sua vida. Quando Isaac disse lixo, até fez uma pausa enquanto sorria por dentro, imaginando o quão bom era devolver as palavras de ofensa daquele homem com humilhação. Agora eu vou dizer o que você vai fazer. Você vai mandar sim uma carta de expulsão, mas essa carta é para aquele idiota ali, que mais cedo me desprezou também. Isaac apontou o dedo para Tony, que ficou pálido e quase não ousava respirar. Aquele homem não se atrevia nem a olhar nos olhos de Isaac, agora que tinha visto a real força do menino. O segundo pedido é muito mais simples. Você se ajoelhará e implorará pelo perdão das irmãs Lúcia e Clara. Você claramente iria entregá-las para aqueles dois homens sem mover um dedo em contradição. Se elas não aceitarem o seu perdão e ainda assim quiserem vingança, eu quebrarei seus ossos tanto quanto elas quiserem, até elas ficarem satisfeitas. E por último, você passará a sua liderança para Lúcia e definitivamente sairá do clã. Mesmo que Isaac não fosse um chefe, ele disse tão seriamente como se fosse, e ainda cruzou os braços em frente ao homem. Isaac era um menino, mas sua voz era tão firme quanto a de um adulto e sua força não havia igual. Mesmo o ancião líder de todo esse clã poderia não ser capaz de enfrentá-lo. Muitos ali presentes tiveram esse pensamento. Arthur, no entanto, não estava disposto a cumprir os últimos dois pedidos. Ele teria que se humilhar para uma mulher que odiava e ainda por cima sairia do clã logo em seguida. Quando ele abriu a boca na intenção de negociar os pedidos, uma voz fria o silenciou. Se você estiver pensando em debater comigo sobre as questões pedidas, aconselho que pense novamente. Se você soltar apenas uma palavra que eu não pedi, quebrarei imediatamente o seu braço direito. Se ameaçar acontecer uma segunda vez, o esquerdo será quebrado. Eu odiei o que você fez e, portanto, você não tem qualquer chance de abrandar os meus pedidos. Agora, comece a cumprir o que te ordenei ou eu começarei antecipando a minha parte. A voz do garoto era firme e seu olhar indubitável. Arthur não duvidou que seria massacrado se não cumprisse os pedidos. O primeiro ele fez de imediato, na frente de todos. Escreveu a carta de expulsão de Tony e pediu para alguém entregar. Essa pessoa correu assim que teve a carta em mãos. Em seguida, ele se dirigiu para a frente das duas jovens mulheres. Clara e Lúcia ainda estavam lado a lado em silêncio, digerindo todo o ocorrido.
Os olhos de Lúcia ainda estavam em forma de choque. O garoto que ela apoiou era de fato um monstro, ela não duvidava da capacidade dele, mas vê-lo humilhando um homem no quarto reino tinha surpreendido a moça para além da imaginação. Senhorita Clara e Senhora Lúcia, queiram perdoar esse homem burro que não teve a coragem de proteger vocês. O homem se ajoelhou e baixou a cabeça de frente a elas. Todos em volta estavam parados em silêncio e olhavam do velho para Isaac, que estava atrás acompanhando tudo. Se não fosse por Isaac, talvez aquilo nunca fosse acontecer. Por mim, está perdoado, disse Clara sem se importar muito. Ela estava salva agora e não tinha qualquer ressentimento mais para com aquele homem. Eu não estou vendo você se ajoelhar direito. Sua testa não está nem sequer encostando no chão e o seu pedido ainda me parece muito superficial, disse Lúcia em um tom sério, mas ela quase não conteve um leve sorriso que surgiu em seus lindos lábios. Ela estava muito satisfeita de ver esse homem se ajoelhando para ela. Em resposta, o homem encostou a testa no chão e travou os dentes de raiva, mas não ousou soltar nenhuma reclamação. Em vez disso, ele controlou seu ódio e disse em seguida, da maneira mais suave que pôde: Lúcia, por favor, me perdoe. Eu sempre agi muito arrogantemente com você. Me perdoe. Eu não tratarei você assim nunca mais novamente. Ele disse e fechou os olhos com força, implorando que dessa vez ela deixasse isso de lado. Vendo que ele tinha encostado a testa no chão e feito um pedido de perdão mais direto a ela, Lúcia suspirou mais convencida. Está perdoado, disse ela. Senhor Arthur, mesmo que eu não esteja sempre por perto, se você ousar no futuro tentar se vingar da irmã mais velha Lúcia ou de Clara e eu descobrir, você já deve saber o que poderia acontecer, não é? Eu espero que você nunca se esqueça de minhas palavras, porque o meu tratamento com você seria muito pior do que fiz com aqueles 2 lixos de antes, disse Isaac friamente. O homem chegou a se tremer, ele até soava frio enquanto se levantava do chão. Eu nunca farei qualquer coisa no futuro, ele disse rapidamente. É bom mesmo, disse Isaac em resposta. Vou agora mesmo preparar a transferência de minha liderança, assim como o pedido de minha expulsão. O homem rapidamente correu para dentro de uma casa. Lúcia, Clara e os demais estavam admirados com o julgamento e a forma de agir desse menino. A atitude dele não parecia como a de um simples menino. Esse fato deixou todos ainda mais impressionados. Irmãozinho, você é tão forte assim? Esta irmã está muito feliz com isso. Lúcia avançou, se agachou e abraçou Isaac com força. Isaac, sendo envolvido pelo corpo quente daquela mulher, quase se derreteu extasiado. Ela era tão cheirosa e tão macia que Isaac tinha vontade de cheirar o seu pescoço e abraçá-la ainda mais forte, mas se conteve, afinal, ele precisava manter um certo comportamento de criança. Depois do abraço, Lúcia afastou um pouco o corpo e se aproximou do rosto de Isaac, dando-lhe um beijinho nos lábios. Foi apenas um selinho carinhoso, mas muitos ali morreram de inveja até a alma. A mulher mais bonita daquela parte do clã deixou um menino tocar seus maravilhosos lábios. Irmã mais velha, você... Isaac levou as mãos para os lábios sem jeito. Ele ainda teve um pouco de vergonha, mas na realidade, os desejos reais dele eram de puxá-la para lhe dar um beijo de verdade, um beijo que deixaria até mesmo adultos ruborizados. Isso é uma recompensa pelo que fez por mim, ela brincou com Isaac, passando as mãos nos longos cabelos dele, sorrindo. Em seguida, se levantou saindo de perto. A próxima a se agachar e abraçar o garoto foi Clara. Isaac aproveitou de novo, recebendo mais um quente e caloroso abraço e um obrigado. Quando a jovem soltou Isaac, ela pensou em dar um beijo semelhante ao de Lúcia, mas não teve coragem. Então, ela beijou apenas o rosto do menino. As pessoas morriam de inveja, mas não havia nada que pudesse ser feito. Isaac era, afinal, um monstro e o salvador deles. A partir daquele momento, todos olhavam com outra perspectiva para aquele garoto de aparência frágil, mas que na verdade era monstro sem comparação. Tony tinha juntado suas coisas e saiu o mais rápido que pôde do território. O outro guarda, naquele momento, se sentiu aliviado de não ter ofendido Isaac como seu antigo companheiro. Esse é o bracelete da minha liderança. Agora ele estará sob sua responsabilidade. Mesmo com relutância, Arthur passou um bracelete roxo para Lúcia. Ele deu algumas explicações para a mulher e em seguida retirou-se. Ele já tinha enviado uma carta explicando os fatos sobre ter sido forçado a fazer o que foi feito. À noite, as luzes foram ligadas pela cidade e postes. Isaac ficou satisfeito por esse mundo ter energia elétrica e não precisar de velas e lampiões. As pessoas tinham se reunido no pátio do clã em vários grupos separados.
eles bebiam, brincavam e conversavam. Muitos já tinham cumprimentado e agradecido Isaac pelo ocorrido e até tentavam puxar assuntos, mas o menino se mostrou pouco interessado e se manteve com os que já conhecia. Isaac estava no grupo de Lucas, que por sua vez bebiam vinho, a bebida mais fraca que eles poderiam tomar. Até mesmo Isaac estava tomando alguns goles com os demais. "O que vocês estão conversando com meu Isaac, hã?" Não demorou muito para Lúcia aparecer ainda mais cheirosa depois de um banho. Ela estava mais linda com seus cabelos molhados e o rosto um pouco maquiado. Isaac percebeu que ela estava fazendo isso para guardar uma boa impressão no coração dele. O beijo e essa aparição eram as táticas que ela estava usando. Em 3 anos, Isaac seria considerado um homem adulto e, se ele quisesse, então, poderia buscar o afeto dessa bela mulher ou até mesmo da doce Clara. Lúcia se sentou atrás de Isaac e o abraçou, ficando assim por um tempo. O grupo não se incomodou, porque Lúcia se dava bem com a maioria das pessoas. Ela, tomando a liderança, até deixava várias pessoas mais satisfeitas. Além disso, Isaac e Lúcia beberam vinho no mesmo copo, e Isaac ficou pensando no tal beijo indireto. A marca de batom ficava no copo de metal, e Isaac fazia questão de beber no mesmo lugar que a moça bebia. As pessoas continuavam a morrer de inveja porque algumas notavam isso. Conforme a noite foi avançando, os grupos foram se retirando para dormir. "O irmãozinho vai dormir comigo hoje?" Lúcia não parava de atacá-lo. Ela tinha ficado com Isaac durante toda a noite e ainda queria arrastá-lo para a sua cama. "Irmã mais velha, eu já combinei de dormir hoje com Clara. Eu poderia dormir com você amanhã? Assim, um dia eu durmo com ela e no outro dia com você?" explicou Isaac. "Um garoto com essa idade que mantém suas promessas", suspirou Lúcia, pensando em algo que Isaac ainda não sabia. Nem mesmo alguns adultos teriam palavras tão firmes quanto as daquele menino. "Muito bem, mas amanhã você dorme comigo." "Está combinado." "Irmã mais velha Lúcia, por que você não dá a ele o quarto de Arthur ou de Tony? Não tínhamos vagas, mas agora temos." Lucas perguntou, pois como Lúcia agora era a nova líder, ela poderia fazer isso facilmente. Lucas não queria estragar o clima, mas achou que Isaac não ligaria. Isaac lançou um olhar severo escondido para Lucas, mas o mesmo não percebeu. Ninguém percebeu que o pequeno garoto não tinha gostado dessa opção. Oferecer o quarto daqueles dois para o pequeno irmão Isaac? De jeito nenhum, eu estaria ofendendo-o se fizesse isso. Hoje ele dorme com Clara e amanhã dormirá comigo. Isso está resolvido por enquanto. Depois eu penso no resto, disse Lúcia decidida. Horas, como que 2 mulheres não iriam querer dormir com um garoto tão fofo? Naquela noite, Isaac ficou na porta do lado de fora, no corredor, esperando Clara se arrumar. Quando a moça estava pronta, abriu a porta para receber o menino em seu quarto. Ela estava usando um short curto vermelho e uma blusa curta rosa, onde deixava toda a barriga e o umbigo aparecer. As pernas de Clara estavam completamente expostas também. "Por favor, entre", a jovem disse com o rosto avermelhado. O garoto cruzou a porta, disfarçando um pouco o nervosismo por pensar em certas coisas não referentes a um corpo de menino e subiu na cama. Depois que a luz foi apagada, Clara também subiu na cama. Isaac tinha ganhado o canto da parede, mas como a cama era estreita, ele ainda foi escorado pela moça. Clara se deitou de frente para Isaac, assim como ele estava de frente para ela. Como ela sabia que Lúcia seria a próxima a dormir com ele no dia seguinte, ela apertou as mãos um pouco ansiosa. Um pouco depois, ela se encostou ainda mais no menino. Ela teve certeza de que Lúcia não pegaria leve com o menino, então ela não faria diferente. Naquela noite, Isaac dormiu com um sorriso de ponta a ponta no rosto, abraçado com aquela quente e doce moça de nome Clara. Às vezes, ela se mexia e apertava os seios no peito de Isaac. A sensação quente e o toque físico deixavam o menino quase louco em pensamentos. Clara, por sua vez, não demorou a dormir e respirava harmoniosamente, soprando um ar agradável no rosto de Isaac, que foi o segundo a dormir suavemente. Fim do 5º capítulo.